Olá, amigas, amigos. Costumeiramente eu ouço de algumas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, nas nossas palestras ou que frequentam o meu consultório, né? O senhor fala da importância da educação na vida das pessoas, mas numa família, os filhos, às vezes, recebem a mesma educação e o comportamento deles é tão diferente, o resultado é tão diferente. Como é que o senhor explica isso? Primeiramente, porque nenhum de nós é igual ao outro. Nós somos individualidades. Nós trazemos em nós uma coisa que a psicologia chama de temperamento. Algo que já era estudado na Grécia Antiga, que foi levantado inclusive por Hipócrates, né? Que nós temos algo em nós que faz com que as nossas respostas sejam diferentes. Isso não invalida o papel do educador e o papel do educando. Não invalida. Não invalida que é importante educar os filhos da melhor forma e que educação é, antes de tudo, ensinar limites. É auxiliar a criatura a descobrir as suas potências, as suas virtudes e que ela seja capaz de tirar dela mesmo resoluções e conclusões para que ela se porte na vida de maneira adequada, adequada a ela e adequada à ética da vida que nos exige que a gente trate ao outro como nós gostaríamos de sermos tratados. É muito difícil para algumas pessoas entenderem isso, que nós temos um terreno em que o adubo, né, a planta que é colocada, a água que é usada para aguar a planta, vai reagir diferente conforme o terreno, a semente, tudo que está ao redor. Então, eu gostaria de dividir com vocês uma história, né, que é conhecida e algumas vezes as pessoas falam disso nos cursos, né, de coaching, de liderança, de orientação no campo da psicologia, no campo dos relacionamentos, que é uma parábola que é chamada a parábola da cenoura, do ovo e do café. E essa parábola, ela conta, né, de um pai que vai ensinar ao filho, né, sobre como, né, as coisas acontecem, como seria importante a gente se aplicar no autoconhecimento e no uso de instrumentações para que a gente se posicione mais adequadamente, que a gente traga melhores resultados para a nossa vida. Então, ele, né, colocou no fogão, o pai, 3 vasilhas cheias de água e colocou ali
em cada uma delas. Numa ele colocou uma cenoura, na outra ele colocou um ovo, e na outra ele colocou pó de café. Ele pediu que o filho observasse e deixou que aquela água fervesse por um período de aproximadamente 10 minutos. E depois disso, ele desligou, né, aquelas vasilhas e retirou a cenoura, o ovo, né, da água e veio falando com o filho. Né? A cenoura, antes de ser colocada nessa água, ela era dura, rígida. E depois que a água ferveu por um determinado tempo, ela agora, você vê, ela está mole, né? Ela amoleceu, né? Ela perdeu a sua rigidez. O ovo, ele estava protegido, né? Mas se ele em si já era frágil, a sua casca também era frágil. E depois que ele ferveu, né, a casca ficou rígida e lá dentro o ovo endureceu. Então, ele respondeu diferente da forma que a cenoura respondeu. E o café, na medida em que a água ferveu, ele se misturou à água, né? E ele produziu esse cheiro saboroso, gostoso, né? E ele deu e se transformou nessa bebida saborosa. Ele se diluiu, ele se envolveu com aquela questão e ele modificou a situação, produzindo para melhor. Assim são pessoas. Muitas pessoas, elas aparentam rigidez. Mas quando vêm as adversidades, elas não dão conta. E aquela rigidez que lhe era falsa, né, que não era a realidade das suas personalidades, traz ao mundo uma fragilidade porque ele não soube reagir à água. Ou ele obedeceu, né, à força da água em si próprio, à força da adversidade no seu caminho. São pessoas aparentemente rígidas, inflexíveis, que quando a dor, o desafio da vida vem, elas perdem, né, os seus referenciais e se mostram frágeis e não dão conta de resistir. O ovo, ao contrário, né, era frágil. Mas quando veio a adversidade, ele se tornou rígido, duro, né? Ele se transformou de alguma forma, né, diferente do que ele vivia. Ele representa as personalidades que aparentemente são frágeis e que quando a dor, os desafios vêm, elas se tornam, na verdade, né,
criaturas bastante rígidas, inflexíveis, né? Que não conseguem se movimentar de uma outra forma. Mas existem as pessoas que são como o café, que diante da adversidade, elas aprendem, elas se envolvem na adversidade não como combate, mas como experiência. E elas, né, aproveitam os elementos da adversidade para se transformar em algo melhor. Mas não é só isso. Elas dão do que elas possuem de melhor para o ambiente e as situações aonde que eles viviam a adversidade. É assim a situação dos nossos filhos, das pessoas que passam por provas semelhantes, dependendo se elas são cenouras, são ovo ou são café, elas vão sair das experiências de forma diferente. Porque aquilo envolve uma capacidade ou uma incapacidade delas de lidar com aquela situação. Mas talvez a maior lição dessa parábola é que a gente está precisando aprender a ser café, a aproveitar a diversidade, aproveitar a fervura da água, o calor da água para nos transformar numa bebida saborosa, querida, gostosa, que dá energia, que ajuda as pessoas, que socializa as pessoas no dia todo. Que a gente possa fazer das nossas adversidades um aprendizado, algo de importante para nós e para os outros. Para isso, a gente tem que se conhecer. Para isso, a gente tem que ter empatia. Para isso, a gente tem que saber compartilhar. Para isso, nós temos que aprender a sair do nosso olhar do que a vida é meio copo vazio, para ver a vida com meio copo cheio. Aproveitar o que nós temos para sermos melhor e para servirmos melhor a vida, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, para ter prazeres sozinhos e para serem atendidos pelas pessoas sem fazer nada em favor dos outros. Quem assim age, né, e que às vezes se sente com direito por poderes, sejam intelectuais, sociais ou financeiros, essas pessoas, na verdade, são parasitas. Elas aproveitam dos outros, mas elas não fazem e não oferecem delas. Sejamos café. Construamos diante da nossa dor, da nossa luta, dos nossos desafios, algo de melhor para nós e para os outros. E assim a vida vai nos retribuir também, né? E nós vamos aprender a não ficar inflexíveis como o ovo, nem frágeis como a cenoura. Espero que tenham gostado da nossa reflexão e que continuem visitando o nosso canal no YouTube, visitando a nossa página, se inscrevendo, porque nós sempre temos algo de novo para trazer para os nossos companheiros. Um beijo no coração e até mais.